É um prazer receber a Renata hoje aqui. E eu queria também dizer para vocês que a gente está gravando, vocês já viram ali que tem um anúncio de gravando, né? Então, quem está com a câmera aberta, está concordando em estar sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois no YouTube a fala da Renata. E se vocês quiserem usar o chat para fazer perguntas, né, podem usar, ou depois da fala da Renata, abrir a câmera, fazer pergunta, ou se inscrever ali que eu vou anotando. E Renata, estou muito feliz de te ter aqui, de abrir essa formação 2021. A Renata é de Rio Grande, que nem eu, e não é por isso que nós somos, né? Não é só por isso que nós somos especiais, mas a Renata é uma profissional maravilhosa, assim, vocês vão amar o que a Renata vai trazer para gente, tenho certeza. Então, agora sim. Que responsabilidade, nossa. Então, gente, muito honrada mesmo em estar nesse espaço. O começo da minha vida profissional foi na educação, sou filha de uma professora, eu fiz normal porque eu escolhi fazer, né? E aí, no fim, acabou que ao longo da vida eu tive que abrir mão da carreira de educadora, porque eu criei minha filha sozinha a partir dos 9 anos, eu não conseguia me sustentar, e eu acabei tendo que fazer outras escolhas. Mas a escola sempre, né, aos poucos tentando retomar, estar de volta a esse ambiente, que muito me gratifica e é onde realmente eu me sinto bastante à vontade. Né? Então, como o meu mini currículo ali diz, eu sou formada em geografia, por muitos, muitos anos eu atuei na área ambiental, na educação ambiental, eu trabalhei em comunidades ribeirinhas na Bahia com crianças, enfim, tive um pouco dessa experiência. E aí uma virada, eu fui mãe na universidade, eu fui mãe muito jovem, aos 22 anos, né? E a área ambiental é o nome da minha filha Flora, né? Aquela coisa. E aí, no final das contas, uma reviravolta, depois de quase 20 anos atuando na área ambiental, acabou que a minha maternidade se tornou uma maneira de levar um pouco do que eu aprendi, né, para outras pessoas, porque no processo de escuta, né, quando a gente recebe as mães pela diversidade na nossa ONG, que é uma ONG formada por mães e pais de pessoas LGBTs, a gente escuta milhares e milhares de histórias. E nesse processo de escuta eu aprendi muitas coisas, e uma delas é que eu não poderia deixar de levar, né, tudo isso que eu aprendi para outras pessoas, que iriam levar para outras e que iriam levar para outras. E assim tem sido a minha vida nesses 6 anos de ativismo. Eu vou tentar contar um pouquinho aqui para vocês. E também trazer alguns conceitos. E eu já quero começar dizendo que eu vou trazer algumas pequenas provocações também sobre alguns tabus, porque eu acredito que a gente precisa pensar juntos, né? Ainda mais assim, vocês enquanto educador, nós enquanto educadoras, eu vou me incluir, né? E aí eu queria começar fazendo vocês pensarem o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala diversidade. O que seria diversidade para cada um? E aí eu gostaria que vocês pensassem assim, rapidamente, 5 pessoas que vocês mais amam. Aí, 5 pessoas que vocês convivem. E mais 5 pessoas que fazem parte da vida de vocês aleatoriamente. 15 pessoas que vocês conhecem. Amam, convivem, conhecem. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas dessas pessoas eram brancas? Quantas dessas pessoas eram negras? Quantas dessas pessoas tinham algum tipo de deficiência? Quantas dessas pessoas eram LGBT? E o que eu quero dizer com isso? Que a vida é diversa. Tendem a nos dizer, né, que somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nós somos muito diferentes. Nós somos diversos e ampliando esse conceito, nós somos plurais. Cada um é de um jeito, né? E acaba que quando a gente né, fica nessa coisa, a gente para pensar, será mesmo que eu sou diversa, sou plural, eu convivo sempre com o mesmo tipo de pessoa?
Por isso que eu quis trazer esse questionamento, assim, para a gente começar a pensar em diversidade nesse sentido. Diversidade é tudo, gente. Diversidade não é só, né, a questão ligada à orientação sexual ou à diversidade de gênero. Identidade de gênero, né, diversidade de uma forma no sentido sexual, não é. Né, a diversidade está em tudo. E aí imagina, assim, trazendo isso para a realidade da escola, o quão as crianças são diversas, o quão as famílias são diversas, e o quão a gente tem a tendência de tratar todos como iguais, né? E aí a gente acaba valorizando algum tipo de existência e minimizando outros, né? E aí a gente vem com as discriminações, que são o quê? Ações baseadas no preconceito. Eu sei, gente, é difícil admitir que as nossas ações magoam as pessoas, né? Eu falei que ia trazer pequenas provocações, mas a gente acaba magoando muitas pessoas, às vezes, quando a gente envolve as nossas crenças, a gente julga pelos nossos, né, na verdade, né, nossos valores, a gente acaba julgando o outro. Isso é o que a gente entende como normal, porque, como eu falei no começo, a gente tem a tendência a dizer que somos todos iguais. Só que nós não somos, né? A gente tem um conjunto de crenças universais para a gente... isso é o normal, né? O normal é desse jeito, ser normal é assim. E acaba que muitas vezes a gente finge que não enxerga o outro porque ele foge de um pouquinho do normal, né? Do que a gente considera como normal aqui. Isso machuca, né? E falando de crianças, eu queria trazer algumas experiências de crianças que se tornaram adultos que sofreram muito mais com doenças psicológicas, né? Com síndrome do pânico, com depressão, com tentativa de suicídio, muitas vezes por um tratamento inadequado que tiveram ao longo da sua formação escolar. Muitas vezes isso aconteceu dentro da escola. Como eu falei para vocês, na grande parte do nosso processo de escuta de outras mães, né, a gente faz vários questionamentos. Não, meu filho sofreu, né, foi violento. Porque sempre, quando a gente fala de crianças, agora eu vou falar em especial de crianças LGBTs, elas existem, tá, gente? Isso não tem nada a ver com sexo. Eu vou chegar nesse ponto depois. Né? A gente está falando de crianças LGBTs. E essas crianças, por apresentarem algumas características diferentes do comportamento, como eu falei, normal, elas acabam passando por situações de preconceito, num ambiente onde elas deveriam se sentir mais seguras, muitas vezes nas suas próprias casas e na escola. A gente entende, por excelência, a escola é o principal lugar de formação de jovens, crianças, né? E acaba que essa escola, muitas vezes, ela não acolhe, ela segrega a criança que tem um menino que tem um comportamento afeminado, ela segrega um menino que tem uma menina que tem dificuldade de aprendizado, né? Segrega a que é mais gordinha, acaba segregando. E aí que eu digo que a gente tem que parar para refletir o quão nossas crenças fazem as crianças entrar num processo de sofrimento. E aí eu chego na questão de LGBTs, por exemplo, que suportaram o ambiente escolar até os 11 anos de idade somente, porque eram tão discriminados, seja pela sua própria professora, seja pelos colegas, seja por todo o ambiente escolar. E aí que, né, o Marcelo me convidou para trazer essa reflexão aqui. A gente precisa parar para pensar isso. Né? Esse caso que eu estou falando, de uma criança, era só uma criança de 11 anos, nasceu biologicamente como uma menina, mas desde uns 3 anos de idade se identificava como um menino. Dizia para a mãe que era um menino, a mãe levou no psicólogo, buscou, tinha condições, buscou todo um acompanhamento, acolheu, entendeu, e ele então passou a frequentar a escola como um menino. E ela achava que estava, né, para ela tudo bem, então até que esse menino começou, né, ela deixava ele na escola de manhã, ele voltava em casa para almoçar, ele passou a chegar em casa todos os dias correndo para o banheiro na hora do almoço, quando chegava em casa.
E ela, né, começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. E teve inúmeras infecções urinárias. E aí, um dia ele contou para ela que na escola ele não tinha nenhum banheiro que ele pudesse usar. Porque se ele ia no banheiro das meninas, ele já tinha características mais como menino, elas gritavam, agrediam ele de alguma maneira, seja verbalmente, seja fisicamente, inclusive. E no banheiro dos meninos, né, por ele ter uma genitália feminina, ele poderia ser agredido, estuprado. Então, este menino, essa criança de 11 anos, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, não podia fazer xixi, não podia ir ao banheiro porque a escola não proporcionou um banheiro para ele. Então, isso é uma reflexão muito importante, gente, porque, assim, hoje em dia, nós temos crianças de 2, 3, cada vez mais jovens se identificando como crianças trans. E essa é uma realidade nas famílias, né? E aí vocês imaginam o sofrimento que é para essa mãe descobrir que o filho não teve um lugar, um mínimo lugar, né, para ser acolhido. E aí, o que aconteceu com esse menino? Aos 11 anos, ele não quis mais ir para a escola, ele ficou trancado em casa por 5 anos, em processo de depressão. Ele não suportava conviver com ninguém, nem entregador de pizza. Ele passava o dinheiro por baixo da porta, porque a mãe dele trabalhava e ele ficava sozinho em casa. Então, assim, uma questão no ambiente escolar prejudicou a vida dessa pessoa. Ele foi um, mas quantos deles? Né? A expectativa de uma pessoa trans no Brasil, a expectativa de vida é de 35 anos. Isso acontece por conta da violência das pessoas que não entendem o que é alguém ser diferente. Né? Então, hoje em dia, a gente entende que evoluíram muito os conhecimentos. Como eu falei para vocês, nós estamos recebendo crianças cada vez mais recentes. Eu não sei se na escola de vocês já chegou, talvez um dia vai chegar, talvez nunca chegue. Mas em muitas escolas, essas crianças chegam, estão sendo educadas como qualquer outra criança, família com todo um entendimento, um acolhimento por essa transição de gênero, né? E aí eu queria chegar nessa questão. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Quando um menino de 7 anos é chamado de viado na escola pela primeira vez, ele não tem a menor ideia do que aquilo significa, ele só sabe que aquilo é uma violência. Ele não sabe o que é ser viado, ele não sabe o que é sexo. Ele sabe que ele é diferente e que ele é violado com aquilo. E a maioria das pessoas, quando a gente fala que as crianças LGBTs existem, remetem à questão do quê? Do sexo, do ato sexual. Nós não estamos falando disso. De maneira alguma, nós somos mães. Nós somos mães dessas crianças, tudo tem o seu tempo, a sexualidade delas vai aflorar como a de qualquer outra pessoa na puberdade, na sua adolescência, né? Aí ela vai ter um entendimento por quem que ela se sente atraída. Então, assim, identidade de gênero é uma coisa, quando eu falo das crianças, uma criança de 2 anos, a gente tem um caso de uma criança de 2 anos, a mãe entrou no banheiro e o menino estava segurando o seu pênis e uma tesoura. Ela entrou no banheiro neste momento, ele queria cortar seu próprio pênis com 2 anos. Ninguém ensinou, ninguém falou nada. Aquele menino era um menino desejado que ia jogar futebol, era toda uma expectativa de uma família, né? E simplesmente ele, aos 2 anos de idade, dizia: eu não sou um menino, eu sou uma menina. Né? E como eu digo, essa realidade ela está cada vez mais aparente. Né? E assim, a questão é que nós não podemos continuar fazendo as crianças sofrerem. Nós não podemos discriminar as crianças pelas nossas crenças e por aquilo que a gente não entende. Nós, enquanto educadores, temos a necessidade, a obrigação de buscar conhecimento e acolher todas e todos. Porque diversidade não é um problema, inclusão não é um favor. Né? Então, acho que nós precisamos caminhar aqui em evoluir nesse sentido. Por quê? Porque menos crianças vão sofrer, menos adultos vão ser impactados nas suas vidas por essa falta de apoio, de acolhimento, o direito a uma formação como qualquer outro aluno.
né? Quantas vezes o menino fica, porque é diferenciado, as histórias que a gente escuta, a gente de adultos, que só foram ter amigos depois que entraram na universidade, que só suportaram o ambiente escolar porque tinha uma família muito acolhedora. E aí eu pergunto para vocês, até quando nós, a sociedade, vai continuar reproduzindo esse comportamento? Eu entendo que a partir do momento que a gente desconhece essa realidade, ok, nós não temos conhecimento, nós ignoramos o assunto. Mas a partir do momento que a gente sabe, nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir, caminhar, que isso não é uma fase. Né? As crianças, elas existem. Foi assim comigo. A minha filha tinha só 14 anos quando se descobriu lésbica. Veio me contar que estava apaixonado por uma menina. A primeira coisa que eu fiz foi perguntei, filha, ela também está apaixonada por ti? Porque naquele momento era só o que eu precisava saber. A minha filha tinha 14 anos, descobrindo quem ela era, descobrindo os sentimentos, confiou em mim para me dizer que estava apaixonado por uma menina. Eu ia ser a primeira pessoa a tirar as pedras? Eu nunca tinha convivido com nenhuma outra pessoa LGBT na minha família. Nunca. Eu tive amigos. Só que eu sabia que a minha filha era diferente desde muito pequena, eu só não sabia no quê. E aí, ao longo do tempo, eu fui identificando que ela era diferente realmente. Mas isso não podia ser um problema na minha relação com ela. E a partir daí, que eu digo, foi uma transformação muito grande, porque não foi por questão da sexualidade da minha filha que eu acabei virando uma ativista. Foi por conta das amigas, que as N histórias de serem expulsas de casa. Um dia minha filha chegou em casa chorando. Vocês imaginem, nós, uma família de classe média, estudando numa escola, não numa escola pública, numa escola particular, sendo levado e buscado na porta de escola a vida inteira. Há 15 anos, a mãe coloca para fora de casa. O que é isso, gente? Aí eu só pensava assim, em que momento essa menina se transformou num monstro para a família dela, só porque ela gostava de outra menina? Como é que a gente pode, que pessoas a gente está formando, que filhos são esses? Agir com raiva, agir dessa forma, colocar para fora de casa uma adolescente, tua filha, que sempre foi protegida, tu sabe quem tu criou por uma questão que é diferente de tua. Isso é recorrente, gente, isso acontece muito, isso precisa parar de acontecer. Esse amigo que eu falei, ele tem 45 anos hoje em dia, e ele, ao longo da escola, ele nunca teve amigos, e frequentava as festas, ele não era chamado para os aniversários. E a mãe dele sempre acolheu, e isso, não entendia, mas assim, você se coloque no lugar de uma mãe, aí eu venho do meu lugar de fala, de várias outras mães que eu já ouvi, saber assim, ó, o teu filho está sofrendo por uma questão, todos os coleguinhas foram convidados para o aniversário, menos ele. No time da educação física, ele é o último a ser escolhido, nunca ninguém quer que ele jogue lá. E aí eu vou trazer os dados aqui para a gente que são assustadores. Que eu me perdi de tanto papel aqui, ó. Mas os dados de escola são assustadores, gente, porque muita gente diz que não está preparado para falar sobre isso. Só que nisso, as pessoas vão sofrendo. Na verdade, são inúmeros os desfechos negativos quando a gente silencia e não acolhe uma criança numa situação diferenciada, seja ela LGBT, seja ela uma criança com um tipo de deficiência, uma criança que se diferencie do normal, tá, gente? E, assim, o nosso silêncio, ele permite que as crianças e adolescentes sejam vítimas do preconceito, e isso machuca. Enquanto 39% dos estudantes homens não gostariam de ter um colega de sala que fosse homossexual, 35,2% dos pais e mães não gostariam que seus filhos tivessem um colega de classe homossexual. 60% dos professores afirmaram não estar suficientemente bem informados para abordar a questão da homossexualidade em sala de aula. Então, gente, aí como eu falei, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente não está preparado, não é comigo,
eu lavo as minhas mãos, ah, não, esse assunto não é comigo, né? E é porque a gente tem uma tendência de se colocar no centro de tudo. E aquilo que é diferente de mim é errado, né? E muitas vezes a gente acaba julgando e avaliando toda uma outra questão dessa forma, porque a gente foi educado dessa maneira. A história da humanidade, ela exclui as culturas diferentes desde sempre, né? Os indígenas, aborígenas, os negros, né? Então, tudo que a gente conhece na realidade, que a gente teve como normal, foi ideia de homens brancos, né? Para quê? Para a gente encaixar nesse padrão, para a gente cumprir o papel de mamãezinha ali, que a gente é homenageada uma vez por ano e tá beleza. Não, gente. A gente precisa refletir sobre isso, nós somos muito mais do que isso, né? E aí vem no papel desse endeusamento dessa mãe, e aí fica, nossa, mãe, aquela entidade, um amor incondicional. Gente, o amor incondicional não existe a partir do momento que uma mãe coloca um filho para fora de casa por ser diferente dela. E aí a gente quebra essa barreira, nem sempre, né? E aí a gente cai naquela palavra aceitação, que nós tanto não gostamos dela, porque parece que tu impõe uma condição para o amor. Nós não podemos impor condição para amar. A gente ama, é filho, né? Mas tudo isso vem das crenças que colocam na nossa gente, né? Na nossa vida, né, gente? A sociedade faz isso com a gente, e por isso muito importante a gente refletir, né? A sociedade nos cria dessa maneira, né? Para viver nessa caixinha, que é assim, é o papai, a mamãe, a famíliazinha Doriana, e todos muito felizes, às vezes se matando dentro de casa, às vezes fazendo mal por um para o outro, mas tem que ser assim, porque desse jeito é o certo. Nem sempre, o jeito certo é a gente ser feliz com a gente mesmo, a gente poder ser quem é. E aí a gente vem no peso da maternidade, que muitas vezes as pessoas se frustram. Por quê? Porque a gente é educado, né, para entender que sim, o filho é uma reprodução da gente. Não, tem que ser parecido. Nossa, não, meu Deus, você não é parecido comigo. Como assim não é parecido? Não, gente, o filho é o outro, é outra pessoa, é outro ser, né? E aí aquela coisa, ai não, mas a minha filha gosta de balé, não, mas, sabe? Então, a gente tem que refletir que é o outro, são os outros, e o quão rico e o quão a gente perde de prestar atenção nessa pluralidade imensa, né? E nas pequenas coisas, assim, e também eu não quero trazer só exemplos de escola negativos, eu vou contar uma história muito linda que eu vivenciei numa educação infantil, né, numa escola municipal em Gravataí, história, uma formação que nem a gente está aqui, foi uma roda presencial, né, e foi muito bacana, porque a gente estava nesse papo do viado, isso e aquilo, e aí uma das profs pegou e disse, tem uma história para contar sobre o lance do viado. E ela disse que tinha um menino muito afeminado na sala. E aí era um problema, porque todo mundo ficava, viado, ficava. E ela, assim, preciso dar um jeito nisso. São crianças muito pequenas, acho que tinham 3, 4 anos. E aí ela pegou e foi fazer uma pesquisa. Fez uma pesquisa enorme sobre viado, comportamentos viados, histórias de viados, isso, aquilo. Levou para a rodinha na sala, começou, circulou, eles pegar brinquedos, viados, hábitos alimentares, o que faz, fizeram vários. E aí, no final, assim, então, gente, agora vocês já conhecem, né, viado, e aí, fulano é viado? Não, professora, fulano, é o colega, é o amigo, né? Então, isso é muito rico, gente, a gente tem, as crianças né, eu chego a ficar arrepiada com essa história até hoje, eu faço questão de contar, porque isso é muito significativo, e tenho certeza que foi muito significativo na vida daquele menino, que parou de ser chamado de viado, pelo menos naquele ano, naquela sala de aula, né? Então, assim, porque não quer dizer que isso não vai acontecer com outro, e com outro, e com outro, né? Mas a gente também, as histórias de omissão tem que fazer para a gente crescer, a gente aprender, né? E aí também vou trazer a história de um menino que eu gosto muito. Hoje em dia ele tem 23 anos, mas ele era aquela criança bem viada, magrelinha, que dançava, e isso e aquilo, chamava super atenção. E sempre os meninos que, né, queriam bater nele no final da escola. Então, na saída do colégio,
Normalmente ele corria muito, 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 muito. Ele era muito magrinho, corria muito, 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 muito. Chegava em casa sossegado, ou às vezes apanhava muito no caminho. E aí reclamou na escola, não contou nada para a mãe dele, porque ela ficava morrendo de vergonha. Reclamou na escola. Vocês sabem o que a escola fez? A orientadora escolar mandou ele sair todo dia 10 minutos mais cedo. Ele dava pena de chegar em casa. Ela simplesmente lavou as mãos e se omitiu. E ele nunca esqueceu dessa história. E ele só contou essa história para a mãe dele há poucos anos atrás, e os dois choraram muito, foi na minha frente. Né? Porque nós participamos umas das vidas das outras, nós contamos um pouco para as outras. Por quê? Porque a gente precisa levar essas histórias para espaços como esse, a gente precisa levar essa história para as universidades, nós não podemos mais formar profissionais que não falem desse assunto. Nós não podemos perpetuar o sofrimento dessas crianças. Isso não é um mimimi, isso não é uma moda, isso não é uma tendência, isso nós estamos falando de pessoas. Nós, enquanto educadores, nós temos que entender que as crianças são plurais, que nós somos plurais, que a vida é plural. Né? E isso inclui a gente criar o quê? Cidadãos mais participativos, mais justos, mais seguros de si, né? Pessoas que vão ser mais bem-sucedidas em suas escolhas. Né? É disso que a gente está falando. Nós estamos falando do futuro dessas pessoas. Nós, quanto educadores, temos uma missão incrível. Uma escola que não acolhe, ela é responsável, né? Ela é muito responsável pelo baixo rendimento. Uma escola que não acolhe, ela é responsável pela evasão. Uma escola que não acolhe tem responsabilidade na formação desse cidadão, com certeza, e provavelmente nos problemas psicológicos que ele vai passar a ter por conta dessa falta de acolhimento na formação dele. E nós somos responsáveis, porque, como eu falei, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos por conta da violência. Vocês imaginam numa escola, alguém que estudou até os 11 anos, por exemplo, vai conseguir trabalhar no quê? Vai ser profissional de sexo, gente, porque é onde vai conseguir se inserir. Se conseguir, vai juntar um dinheiro, vai conseguir estudar, vai buscar um programa social que ajude, que acolha. Mas isso hoje em dia nós temos pessoas trans entrando na universidade. Vocês pensam no atraso que é isso? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs por puro preconceito. Nós estamos falando de pessoas. Né? E aí, não, mas eu não tenho preconceito, eu até tenho amigos. Gente, nós estamos falando de pessoas que sofreram, né, desde a mais tenra infância até a sua vida adulta, porque a sociedade as entende como os tabus que a gente fala, né? Tem muita questão vinculada ao sexo, como eu já falei, né, ao ato sexual, a questão de perversão. Olha, eu posso dizer para vocês, a minha filha tem 26 anos, ela sempre foi casadora, namorou uma menina, depois namorou outra. Isso aí é um mito, isso é uma bobagem, isso aí veio lá do tabu, do início da epidemia de AIDS nos anos 90, que era para quê? Que era justamente para moralizar e crucificar pessoas gays, né, principalmente, que eram, na verdade, as primeiras pessoas que tiveram, foi o auge da contaminação. Hoje em dia, nós temos inúmeras pessoas que vivem e convivem com HIV, tomando 3 comprimidos por dia, e muitas vezes nem sabem, homens e mulheres, né? Só que o tabu do preconceito ficou, e a população LGBT acaba carregando isso, né? Então, na verdade, gente, o que eu venho dizer para vocês, assim, ó, eu falo aqui hoje enquanto mãe, né? Enquanto mãe de uma pessoa diferente, e que a sociedade exclui, né, invisibiliza. Por quê? Porque não quer ver, não quer falar sobre o assunto. Né? A minha filha não é uma mulher muito feminina, digamos assim, para o padrão que a gente tem do rosa e do azul. Né? Então, assim, a minha filha sempre gostava de usar cabelo curto, bermudas. Isso nunca me incomodou. Por quê? Porque eu tinha que dar liberdade, ela é outra pessoa, não é eu. Né? Só que aí a gente cai em situações de até... O que eu falo é importante que a gente fale na formação de profissionais. Eu vou contar a história da psicóloga que eu passei quando a minha filha tinha 9 anos. A minha filha tinha 9 anos, começou a apresentar problemas para dormir.
9 anos, gente, puberdade, aquele começo, né? Vamos contextualizar. E aí eu procurei na escola e aí me indicaram uma psicóloga. Eu levei minha filha para terapia com 9 anos, porque estava, né, difícil lidar, queria ajudá-la de alguma maneira, estava ruim para todo mundo. E aí depois, né, passado um tempo, a psicóloga chama eu e o pai dela e olha especialmente para mim e diz assim: mãezinha, a Flora está precisando de uma presença mais feminina, né? Está no momento dela se definir, ela está precisando do trabalho o dia inteiro fora, ainda me falou isso, né? Culpa da mãe. Trabalho o dia inteiro fora, a Flora fica mais tempo com o pai, ela está precisando de um modelo mais feminino para se identificar. Gente, naquela época eu era muito jovem, eu não fazia ideia da agressão que essa psicóloga estava fazendo comigo. Hoje em dia eu sei que aquilo foi uma agressão, porque eu fui buscar uma orientação, uma profissional, e simplesmente essa profissional identificou que a minha filha tinha uma orientação sexual diferente e ela colocou tudo isso no meu colo, como se a culpa fosse minha, porque eu era uma pessoa que não dava um exemplo de feminilidade. A gente não dá exemplo de feminilidade. Eu me culpei, eu sofri meses, eu comprei um estojo de maquiagem para minha filha, ela pintou a parede do quarto. Porque aquele não era o interesse dela, ela não se interessava por aquilo. E eu, quanto mãe, eu tinha mais é que me conectar com ela e saber que aqueles realmente não iam ser os interesses dela nunca. Eu já conhecia ela desde pequena, só que uma profissional me disse, e eu me culpei. Eu me senti uma péssima mãe, né? Só que, na verdade, que a minha filha gostava de brincar de outras coisas, ela era muito boa em esportes, ela nunca gostou de nanar o nenê, eram interesses diferentes dos meus. Não quer dizer, né? Como eu disse, ela sempre teve interesses diferentes. Né? Só que, assim, colocar a culpa no colo da mãe, gente, eu me culpei. E hoje em dia eu sei que isso jamais, se ela tivesse me dito, as coisas teriam ainda sido mais simples. Eu disse, olha, eu acho que, né, que a tua filha vai ser lésbica, vamos prestar atenção, como é que ela se desenvolve, né? Isso não é nenhum problema, né? Deveria ter sido assim. O que aconteceu? Ela usou os valores dela para julgar a situação da minha filha e ainda colocou tudo na minha conta, né, gente? Então, assim, como eu falo, a gente precisa refletir sobre isso. Até quando a gente vai ficar formando profissionais que repetem padrões que causam sofrimentos nos outros, né? Então, e aí eu digo isso também, vocês imaginam uma mãe que tem um filho autista que nunca consegue vaga para ele em escola alguma. Vocês imaginam as crianças quando olham para uma criança diferente, ih, aquele menino esquisito, e acha que ele não está entendendo, aquela criança está entendendo. Né? Assim como a questão do viado. Não está entendendo do que significa, mas sabe que dói, que é pejorativo, que é para machucar. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente tem que aprender. Eu aprendi muito com isso. E aí, eu queria trazer o nome de uma pessoa muito especial para mim. Ela é mãe, ela é uma ativista incrível. Ela é mãe de um menino que tem paralisia cerebral e tem uma doença rara. O nome dela é Lau Patron. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ela é incrível, tem N publicações, né? E a gente fez um curso recentemente chamado Maternar Futuros. Várias mães, típicas, atípicas, professoras que queriam entender melhor, questões de inclusão. E ela falou uma frase que eu quero deixar aqui, porque eu vou abrir para a gente conversar, tá, gente? Eu já estou aqui falando, acho que tem muita informação, muitas coisas talvez vocês queiram perguntar, eu prefiro que a gente faça um bate-bola, acho que enriquece mais o nosso aprendizado. E a frase que ela falou é que nós somos os ancestrais do futuro. Quem que a gente quer deixar para esse futuro? Que mensagem a gente quer deixar para o futuro? Ancestrais, vocês sabem, né, gente? Né? Pessoas sábias do nosso passado, pessoas das nossas vidas, né? Aquilo que faz parte, né, do que a gente é. Então, assim, nós somos os ancestrais dos futuros. Nós somos os ancestrais dessas crianças que estão hoje em dia na nossa escola, das crianças que estão na sociedade, das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive, o que a gente quer deixar. E aí, né, então, assim, que pessoas a gente quer formar, né, de que crianças, de que pessoas, de que cidadãos nós estamos falando, né, quando a gente tem uma oportunidade de mudar e de crescer
e de olhar para o outro com um olhar de afeto, de humanidade, de enxergar que por trás daquela criança talvez tenha uma mãe cansada, uma mãe sozinha, né? Uma mãe que mal dá conta de tudo e a gente ainda cobra mais, né? Então, quando a gente passar a ter um olhar de que somos realmente diferentes e olharmos um para os outros, né? E tentar, nesse mundo tão difícil que está agora, resgatar essa questão do humano, de conviver com as diferenças, né? Eu acho que eu não quero deixar de acreditar, né, que isso é possível e que a gente pode formar pessoas melhores, podemos nos tornar pessoas melhores ao longo da nossa caminhada, né? Acho que essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês e fico aqui à disposição para a gente conversar. Ah, Renata, que maravilha te ouvir, é sempre bom te ouvir, sempre lembrei de todas as nossas conversas, né? E eu queria, enquanto o pessoal está pensando em perguntas aí, eu queria te fazer uma pergunta e talvez duas, tá? Mas vou começar por uma. Tu falaste em mães típicas e mães atípicas. Tu pode explicar um pouquinho para o pessoal o que é uma mãe atípica? Claro que sim. Uma maternidade típica, a gente chama, para não usar aquela coisa do normal, como eu falei, para a gente desconstruir essa palavra normal. Maternidade típica, você teve um filho, não tem nenhuma doença, não tem nenhum tipo de deficiência, não é uma pessoa... Por que a gente inclui as pessoas LGBT? Aí eu vou dizer, aí as mães atípicas são mães de crianças com deficiências, mães de pessoas com doenças raras, mães de pessoas LGBTs por conta do preconceito. Nós somos consideradas atípicas, né? Por conta do preconceito. Embora nossos filhos não tenham problema algum, né? Nós somos aquela coisa de botar a gente em caixinhas, nós somos colocadas na caixinha das mães atípicas. Era isso. Isso. Não, é muito interessante essa ideia, e a primeira vez que eu ouvi esse termo foi com a Lau Patron mesmo, foi com a Laura, ela é uma pessoa incrível, o pessoal procurem saber dela, conhece ela, assim, né, ela era mãe na escola que eu trabalhava antes, mãe do João, uma pessoa maravilhosa. E a outra coisa que eu queria que talvez tu pudesse conversar um pouquinho com a gente mais, Renata, é essa ideia, assim, ó, a gente identificando uma criança LGBT, lá no início da tua fala, tu falaste, as crianças LGBTs, elas existem. Durante algum tempo, agora, pouco tempo atrás, a gente estava ainda discutindo isso, né? Sexualidade, a questão de orientação sexual, a identidade sexual, orientação sexual de crianças, estava tudo muito, né, muito evoluindo rapidamente, muita gente mandando conta, dizendo que isso não existia, que só a partir da puberdade que a gente pode falar em sexualidade. E aqui nós somos educadores, a gente sabe que as crianças nós somos seres sexuais, né? Todas as pessoas são, os animais são, então a gente tem uma sexualidade, não quer dizer que a gente exerça isso, né, com atos sexuais, mas as crianças são elas têm sua sexualidade, elas sentem prazer, elas sentem dor, né? São pessoas como a gente, né? Elas são um pouquinho menorzinhas. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, o que tu percebe que é o papel da escola, quando a escola mesmo identifica que a gente está frente a um possível adulto LGBT e uma criança que está manifestando que será ou que é LGBT. Então, gente, quando eu falo em criança LGBT, normalmente, assim, os meninos só afeminados são os mais fáceis da gente identificar, né? Porque eles já têm uns interesses totalmente voltados àquilo que a gente considera feminino. E a gente fica assim, por quê? A gente separa as coisas em rosa e azul. A gente separa os meninos numa fila, as meninas na outra, né? Então, começa por aí. Os brinquedos das meninas são todos cor-de-rosa, ligados ao que, né? Panelinha, cuidado com a casa. Os meninos não, os brinquedos deles são outros. Então, assim, enquanto a gente continuar repetindo esse padrão, né, a gente vai ter crianças que não, de boneca eu não posso brincar, né? Vai ter essa situação. Então, assim, uma criança LGBT, os interesses dela vão nos mostrando por quê? Porque são diferentes daquele que normalmente seria o interesse daquela criança daquele gênero. Mais ou menos por aí. Só que
é difícil essa identificação, mas no conviver com a criança, a gente vai percebendo, né? A gente percebe o menino que se aproxima mais com os meninos, porque os interesses dele não são dos meninos. Ele se interessa mais pelas coisas das meninas. E tá tudo bem. Não quer dizer que ele vai ser LGBT ou não, porque isso, né, como a gente falou, a sexualidade, a gente já nasce desse jeito. A gente nasce, a gente não se adquire, eu tenho certeza que é uma coisa que, sabe, ninguém ensina, não, nunca vi disso. É uma coisa que vem com a criança, né? E com a relação, a orientação sexual, nós estamos falando, né? Que se é um menino gay, se é uma menina lésbica, né? Uma pessoa bissexual, ou uma pessoa que não tem atração sexual por ninguém, né? Então, a orientação sexual, ela já nasce com a gente. E esses interesses, eles, na verdade, eles estão interligados. A minha filha, ao não gostar de uma maquiagem, ela estava manifestando um interesse diferente. Não necessariamente ela iria ser LGBT, mas era um sinal. Então, estou dizendo, as crianças nos trazem sinais, né? Às vezes, quando é que eu vou virar um menino? Isso é muito comum. Quando é que eu vou virar uma menina? Quando estão descobrindo os interesses, o universo dos meninos é muito mais legal do que o universo das meninas. Isso é comum de acontecer, e não quer dizer que essa criança seja LGBT, né? Mas a questão que eu acho que, assim, a mudança tem que vir da gente, de tentar identificar as diferenças, e tratar isso como que bom que é diferente, porque a gente pode aprender uns com os outros. Que bacana um menino saber como é que dá uma mamadeira, que bacana ele saber como é que lava uma louça, né? A gente tem que pensar isso, nós estamos formando pessoas, e não tem nenhum problema nisso, né? Aí a gente acaba que a gente é responsável por trazer as mudanças da sociedade. Se o menino souber lavar louça, é uma mulher a menos sobrecarregada, né? Se o menino puder dar uma mamadeira e trocar uma fralda, é uma mãe menos sozinha. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, como quando eu falo em formar cidadãos, né? Que pessoas que a gente quer para dar continuidade na sociedade. O mesmo padrão, enquanto né, a gente terminou de almoçar, as mulheres se levantam a lavar louça, os homens continuam sendo servidos. É nisso, a gente quer esse padrão para sempre, a gente está confortável dessa maneira. Eu não estou. Eu acho injusto. Acho muito injusto com as mulheres, né? Mas isso não é uma questão de feminino, é uma questão de mundo. A gente compartilha da mesma casa, a gente tem que dar as mesmas responsabilidades para os meninos e para as meninas, tratar nas diferenças o que deve ser tratado de maneira diferente. Então, assim, é muito singular, né? Perceber nos comportamentos, Marcelo, não é? Não existe uma fórmula, não existe um modelo, mas normalmente a gente identifica. Né? A minha filha sempre se identificou com esportes de bola, por exemplo. Sempre preferiu isso. Nunca gostou de dançar, era muito tímida, né? Gostava de outros interesses, mas não quer dizer isso, né? O interesse dela era diferente das meninas consideradas padrão, mas não quer dizer que não tivessem meninas interessadas nas mesmas coisas que ela, né? Nesse sentido, porque isso nós estamos falando de crianças. E as crianças são, né, estímulo, vão se identificando, vão vendo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vão aprendendo ao longo daquilo que lhes é fornecido. E aí eu queria aproveitar e eu trouxe uma dica de um livro muito fofo, que a gente deu de presente para o sobrinho de 4 anos. Né? Esse livro chama De Cadu a Duda. Depois eu posso passar direitinho a referência, Marcelo. O livro, ele conta, é uma história de final feliz de uma menina trans. Então, ele conta toda a descoberta do Cadu, desde pequenininho, a mãe, o pai, a mãe acolhendo. É um livro super amoroso, né? E aí, na verdade, o Cadu se transformando em Duda, frequentando a escola, frequentando a família. Então, hoje em dia, existe uma literatura bastante interessante, tem uma literatura muito rica em diversidade e inclusão no site do Instituto Lagarta Viraculpa, que é da André Werner, que é mãe de um menino autista, que é maravilhosa nessa produção de conteúdo também para a gente aprender. Né? Pessoas autistas escrevem, fazem parte do Instituto também, a gente aprende o quão rico, né, que é esse universo que às vezes a gente acaba dizendo que é o coitado, que
que é o errado, que nasceu do corpo errado, coitado daquela mãe, né? E na verdade, nós estamos falando de uma outra pessoa, de um ser humano, e acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Nós estamos falando de crianças como qualquer outra. Não sei se... Trancou agora. Trancou um pouquinho no final, Renata. Mas eu acho que tem um momento, assim, na minha experiência em escola, tem um momento libertador quando as outras crianças aceitam esse gosto diferente. A gente teve um menino que ele gostava muito de bonecas da Monster High, e ele disse para um outro menino, disse, eu tenho 15 bonecas, sei lá. O outro menino disse assim, bonecos, né? Ele, não, bonecas. Eu tenho essa Barbie, essa outra. Ele começou a listar, e o outro me disse assim, ah, tá. E aí, a partir daquilo, ficou, tá, tudo bem. Eu tenho o Batman, ele tem a Monster High, tá tudo bem. E eu tava uma vez com as crianças no pátio, e os meninos estavam brincando de carrinho, de passar o carrinho no muro, assim, correr, passar por toda a volta do pátio com aquele carrinho. Era uma pista inclinada, né? E uma das meninas me pediu para brincar. Eu disse, claro, né? Escolhe um carrinho e vai lá. E aquilo foi tão libertador para ela, assim, sabe? Porque talvez em outros contextos ela não pudesse fazer aquilo que ela tinha vontade. Ela sentiu a vontade para me pedir. E eu imaginei, quem sou eu para te conceder, né, esse desejo, né? Mas ela foi libertadora, assim, sabe, para ela. Alguém que dissesse, vai, faz o que tu quer. Eu lembrei disso enquanto você estava falando, assim. Eu não sei, pessoal, se alguém tem alguma pergunta para Renata, que queira abrir o áudio, a câmera para falar. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui. Eu vou deixar as pessoas pensarem e vou falar uma questão da questão da menina que pode brincar com carrinho. Desculpa, gente, acho que a minha internet estava ruim e aí eu meio que travou aqui. Não tem, esse horário é muito concorrido, né? Acaba que às vezes trava. Então, Marcelo, uma vez uma escola rural, na verdade uma escola agrícola, lá em Santa Rosa, né? Uma escola que fica com meninos, meninas. A gente não bate papo sobre esse e as meninas vieram falar, mas uma menina muito baixinha, assim, mas, sabe, super empoderada. Fiquei muito, muito impressionada. Mas, assim, não, porque aqui os meninos não querem deixar a gente roçar. Como é que a gente não pode roçar? Vem aqui para a escola agrícola, não posso roçar. Outro dia o professor deixou roçar. E aí, gente, eu fiquei assim, sabe, que coisa linda, porque ela só queria roçar como qualquer outro, entendeu? Mas aí todos, não, tu é pequena, tu é menina, tu não vai conseguir, tu não tem força, a máquina não é para ti. Né? E ela só queria roçar, ela estava emocionada que ela conseguiu roçar. Por que uma mulher não pode roçar? Né? Por que ela não pode capinar? Por que isso tem que ser um serviço? É uma coisa tão simples, né? Mas é que a gente insere na nossa formação que a gente não pode, a gente não deve, mulher faz isso, homem faz aquilo. Né, em vez de a gente ter uma educação um pouco mais igualitária. Na verdade, né, isso evitaria uma série de problemas na sociedade como um todo. Eu enxergo dessa forma, pelo menos. Né? E aí, nesse sentido, eu queria deixar à disposição para vocês o nosso trabalho do Mães pela Diversidade. Quando vocês tiverem pais, mães, que precisam de um acolhimento, que estão precisando conversar com alguém, né? Nós temos um amplo trabalho nas redes, a gente divulga muito conteúdo, muita informação, tanto no Instagram quanto no Facebook. Né? Nós temos o grupo aqui do Rio Grande do Sul, que agora a gente tem se reunido online uma vez por semana, nós temos mães pelo Rio Grande do Sul inteiro. Antes a gente tinha um núcleo mais aqui em Porto Alegre, que era onde a gente se reunia presencialmente. Com a pandemia a gente conseguiu ampliar. Nós temos recebido muitas mães de crianças trans buscando entendimento. Né? Então, isso está muito bonito de ver essas pessoas buscando entender já desde cedo, né? Querendo que as crianças sejam acolhidas, né? Usar o nome social na escola, como é, como é que faz. Né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente, né, a gente faz esse trabalho, nós temos profissionais para indicar, né? Qualquer coisa que precisar, o nosso e-mail, né? Vou escrever aqui, mais fácil. E aí as redes é sempre por Mães pela Diversidade, está tanto no Instagram quanto no Facebook. E o e-mail eu vou colocar aqui do Rio Grande do Sul, que aí, se vocês precisarem, eu estou à disposição. Quando vocês precisarem de algum material, alguma sugestão para alguma aula, alguma coisa, também eu fico à disposição.
Renata, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua fala, pelas tuas experiências que tu compartilhaste com a gente. Muito, muito, muito agradecida. Foi um entardecer maravilhoso, um início de noite ótimo. Acredito Ai, que gente, todos eu fico muito lisonjeada, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter plantado uma sementinha, né, da gente mudar um pouquinho. Acho que a gente sempre pode fazer uma micro-revolução, né? Se a gente muda um, a gente já muda outro, né? Trazer para vários temas, né, gente? Não só sobre esse, né? Acho que enquanto educadores a gente tem uma missão incrível, uma oportunidade incrível que é formar pessoas, né, melhores, né, nesse mundo já tão difícil. Então, eu agradeço demais o convite, né, e como eu falei, fico à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos.